Cerca de 140 mil pacientes fazem diálise aqui no Brasil. O índice é preocupante. Afinal, muitas das vezes a doença renal pode ser evitada com ações preventivas, como a mudança de hábito de vida. Em 2012, seu Walter começou a fazer o tratamento de hemodiálise. Assim que se aposentou, descobriu que as funções renais haviam diminuído. Ele lembra bem do dia que ficou sabendo que tinha a doença. Quando eu estava no sítio com meus familiares, aí de repente eu senti dores, né? Senti mal, aí a minha família me levou para o hospital. Aí de lá, os médicos fizeram o exame, foi constatado que tinha sido gente, que tinham parado. Hoje ele faz tratamento regularmente e segue uma dieta balanceada. Tem de mudar tudo. Porque o tratamento a pessoa não vai fazer o que fazia antes, né? E me sinto atualmente, lá para cá, melhorei bastante e me sinto bem. A doença renal crônica é uma condição multifatorial, ou seja, que depende de muitos fatores para o desenvolvimento, como a genética e os hábitos de vida. É o que explica a nefrologista Andréa Nunes. A doença renal ela é uma doença que depende de vários fatores. Ela tem tantos fatores genéticos, então se você tem uma pressão alta, se você tem um diabetes, se você tem alguém na sua família que tem a doença renal, você tem um risco aumentado de desenvolver doença renal. E ele tem também um fator que a gente chama de ambiental, que depende dos seus hábitos. Então, uma coisa é você ser hipertenso, outra coisa é você ser um hipertenso que não se cuida. Se você usa muitos remédios proibidos, por exemplo, se você usa muito anti-inflamatório, ele também aumenta o risco de doença renal. Se você é obeso, se você bebe demais, se você fuma, tudo isso são componentes do seu hábito de vida que podem ajudar a desenvolver doença renal. Os sintomas da doença são enjoo, vômitos, inchaço, fraqueza, falta de apetite e alteração na urina. E geralmente costumam aparecer tardiamente, quando mais de 70% dos rins já estão comprometidos. Na maioria das pessoas ele não dá sintoma. Então, 10% da população mundial tem alguma alteração de funcionamento renal. Desses 10% da população, uma minoria sabe que tem. Enquanto a pessoa tem até uns 40%, 30% de rim funcionando, não costuma ter sintoma. Menos do que isso, aí começa a ter. 1 em cada 10 pessoas no mundo já foram afetadas pela doença renal crônica, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. No Brasil, cerca de 140 mil pessoas fazem a diálise, procedimento que substitui a função renal. A saúde dos rins ganhou destaque após a morte da cantora Paulinha Abelha. O laudo divulgado pela assessoria jurídica da banda Calcinha Preta revelou que a cantora possuía lesões graves nos rins. O resultado da biópsia renal mostra uma necrose tubular aguda acentuada, o que teria provocado a insuficiência renal. Apontou ainda que as demais regiões dos rins tiveram comprometimentos variados, mas não confirmou que elas foram causadas pelo uso abusivo de medicamentos. De acordo com a nefrologista, o tratamento da doença renal crônica é feito pelo controle alimentar e uso adequado de medicações. Mas a melhor arma contra a doença ainda é a prevenção. Ir adequadamente ao médico, então em estágios iniciais pode mesmo ser o clínico geral, em estágios mais avançados e o nefrologista. Essa pessoa, principalmente nas fases iniciais de doença, ela deve beber água de forma adequada, pelo menos 30 ml por quilo de água. Ela deve comer menos sal, mesmo que não seja hipertensa. Deve controlar a quantidade de açúcar da alimentação, aumentar fruta, aumentar verdura, fazer atividade física e tirar do uso diário todos os remédios e todas as coisas que possam fazer mal para o rim. Como a doença renal depende do todo, depende do hábito de vida da pessoa, a gente sempre aconselha um acompanhamento conjunto com a nutricionista também, para que possa fazer uma dieta adequada para essa pessoa que tem alteração renal.